Olá, gente querida do coração verde e amarelo, mais um Jornal Foco do Brasil, começando bem a semana com compromisso com a verdade. Participe do chat ao vivo, deixe o seu comentário, conte pra gente onde você está agora assistindo esta edição do Foco do Brasil. Confira aí se o sininho de notificações está ativado para receber o alerta de nossas atualizações diárias. E vamos agora às notícias desta edição. O presidente Jair Bolsonaro participou da solenidade de encerramento dos cursos de delegado e perito criminal da Polícia Federal. Os concursos só foram aprovados neste ano após um esforço do próprio presidente Jair Bolsonaro. A contratação de servidores estava suspensa, não é? Não fiz nada mais além da minha obrigação. Nós nos empenhamos junto à economia, o que não é fácil, brincou e completou. O pessoal só tem cifrões na frente dos olhos. O presidente já havia afirmado em eventos anteriores que faltou empenho do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, para brigar pela formação dos novos agentes e que a tarefa foi facilitada com a chegada de André Mendonça ao cargo. É uma satisfação estar aqui, até porque eu reconheço, o Brasil reconhece o trabalho de vocês. Vocês nos dão esperanças. Em parte, vocês são responsáveis por estar aqui, em duas ocasiões, por um momento quase trágico e por outro, por acordar a sociedade que o bem não será vencido pelo mal. Tenho um filho nessa instituição, muito me orgulha também esse fato. Vocês, mais que uma esperança, uma certeza que o Brasil pode dar certo. Ouso até dizer que todo chefe de executivo tem alguns PFs do teu lado, porque só assim a certeza que a missão será cumprida. Vocês nos protegem muitas vezes, nos dão esperanças em outras oportunidades que dá para mudar o Brasil. O trabalho de vocês realmente tem sido fantástico. Essa é uma instituição reconhecida no Brasil inteiro. Vocês merecem realmente esse título. A essa garotada que está chegando aqui agora, não fiz nada mais do que a minha obrigação, ao perceber, via contatos com o DG e da Justiça, que existiam vocês. Então, nós nos empenhamos junto à economia, o que não é fácil, né? O pessoal lá só tem cifrão na frente dos olhos, né? Mas chegou esse momento. Realmente, eu lembro do meu concurso para a Academia Militar das Agulhas Negras. Eram 38 vagas para o Brasil todo, a vaga de civis. Eu consegui ser aprovado. E a proporção candidato-vaga, o de você, é muito maior. Até porque naquele tempo, né, não tínhamos a internet, onde rapidamente muitas pessoas conseguem focar num objetivo. Mas realmente não é fácil vencer essa primeira barreira, o concurso. Vocês venceram. E depois, o curso em si, que também se demonstra, né, um tanto quanto complicado. Venceram essa barreira. E agora vocês estão prontos para a fronteira, com toda certeza, exercer o trabalho que todos nós esperamos de vocês. O Brasil precisa do trabalho de vocês. Vocês são privilegiados na função que se encontram. E assim sendo, eu só peço a Deus que os acompanhe em todas as suas jornadas. Sejam felizes e cada vez mais nos façam orgulhar de vocês. Muito obrigado. A pandemia de coronavírus trouxe muitas perguntas. Muitas delas não respondidas, outras talvez nós nem teremos resposta mesmo ao final da pandemia. Agora, uma coisa é certa, né? Todos nós perdemos de alguma forma, né? Alguns perderam a vida, outros perderam parentes, outros ainda perderam na questão financeira, enfim, perdemos de alguma forma. Em se tratando de economia, um dos setores mais afetados aqui no Brasil foi o setor do turismo. De acordo com a Confederação Nacional de Serviços, Bens e Turismo, entre março e agosto deste ano, quase 50 mil empresas quebraram.
e o prejuízo foi de mais de 200 bilhões de reais. De acordo com a Secretaria de Comunicação do governo, há um empenho do governo federal para manter empresas e também empregos. Por isso foi feita uma parceria entre a Caixa Econômica Federal e o Ministério do Turismo. O objetivo é proteger principalmente as micro e pequenas empresas. Então eles devem destinar recursos do Fundo Geral do Turismo para essas empresas do setor, priorizando as pequenas e microempresas que estejam inseridas no cadastro. A pasta já liberou 200 milhões de reais e ao longo do ano, somando tudo, dá cerca de 2 bilhões e meio de reais distribuídos em auxílio emergencial para empreendedores do setor produtivo do turismo. Então é isso aí, apesar de todas as dificuldades, o governo tem feito ali um esforço para tentar manter a dignidade dessas empresas, que precisam manter seus trabalhadores. Essas empresas não funcionam, se elas não geram lucro, não tem como manter os trabalhadores. Então, fica aí uma boa notícia que foi trazida agora pela Secretaria de Comunicação do governo. E agora veja você o que a mídia da desinformação não vê e jamais mostraria. O ministro Tarcísio Gomes de Freitas, feliz da vida, comemora um ciclo de avanços. Em postagem em suas redes sociais, um vídeo traz momentos transcorridos ao longo de quase 2 anos do governo Bolsonaro no âmbito de obras e infraestrutura. Tarcísio destaca 86 obras entregues, mais de 1.200 quilômetros de pavimentação, duplicação e reconstrução, mais de 30 bilhões de reais em investimento contratado somente em ferrovias. 2020 foi um ano de desafios e realizações para a infraestrutura do governo, comemora Tarcísio, reafirmando que tudo está sendo feito pelos brasileiros, com avanços em rodovias, aeroportos, portos, ferrovias e garantindo que 2021 será um ano histórico pelos muitos avanços que estarão acontecendo, mesmo diante de um cenário ainda de crise. E assim Tarcísio cala a mídia da desinformação, com trabalho, resultado e a aprovação da população brasileira. Enquanto governos anteriores usavam a criatividade para a corrupção, temos um governo que usa a criatividade para fazer mais com menos pelo povo brasileiro. Parabéns pelo empenho ao ministro Tarcísio e equipe. Não é a gente que diz sobre essa aprovação, é o povo brasileiro, a pesquisa indicou isso. E falando em avanços, obras das estruturas complementares do projeto de integração do Rio São Francisco no Nordeste vão receber novos recursos do Ministério do Desenvolvimento Regional. Serão 165,7 milhões de reais repassados para a segurança hídrica em Pernambuco, Paraíba e Alagoas. A água é um direito da população. E intervenções como estas que estão recebendo este repasse federal são fundamentais para que possamos oferecer este bem tão precioso a milhões de famílias, destacou Rogério Marinho, ministro do Desenvolvimento Regional. Quando as notícias apontam para a Câmara dos Deputados e Senado, muitas vezes a gente fica meio assim ressabiado, não é verdade? Cheio de dúvidas, às vezes descrente. Será que esse projeto é verdadeiro? Ou será que seremos beneficiados com esse projeto? Fica aquela perguntinha, né? Pois bem, vamos a mais um deles. É um projeto que, se for aprovado nas duas casas e também pelo presidente Jair Bolsonaro, poderá reduzir o preço do gás de cozinha, e que está bem caro, né? Eu rapidamente fiz uma pesquisa por aqui de R$ 75 até R$ 88 o botijão, bem salgado. Bom, esse projeto, aprovado no Senado, ele trata do transporte, processamento, estocagem e também comercialização de gás natural aqui no Brasil. Entre as grandes mudanças trazidas por este novo marco legal está a possibilidade de empresas poderem explorar o serviço de transporte de gás, precisando apenas de autorização do governo, sem aquela necessidade de participar de leilões. Além disso,
acaba com a exclusividade dos estados na distribuição do produto. O relator dessa matéria, o senador Eduardo Braga, do MDB lá do Amazonas, ele garante que essas alterações vão baratear o preço do gás de cozinha no Brasil. Olha a boa notícia, hein? Vai baratear. Como o texto ele sofreu alterações no Senado, terá de ser votado novamente pela Câmara dos Deputados antes de seguir para a sanção presidencial. O presidente Jair Bolsonaro batendo o martelo, e aí poderemos ter para 2020 essa boa notícia, o seu gás de cozinha um pouquinho mais barato. De Brasília, Fábio Santos. E isso, gente, mostra mais ou menos porque a indignação do povo brasileiro é tão alta em relação a certas situações. Em Porto Alegre, Melo, prefeito eleito, venceu Manuela, terá que pagar R$106 mil por pesquisa falsa, mas pesquisa que acertou o resultado das eleições. Você viu, o Ibope, na véspera da eleição, divulgou também uma pesquisa tão errada sobre a eleição em Porto Alegre, que teve que pedir desculpas depois pelo erro, pelo engano, né? O Instituto apontava a vitória da comunista Manuela Dávila. A pesquisa fajuta divulgada pelo Ibope e que foi divulgada a exaustão pela candidata não interferiu no resultado do pleito. Sebastião Melo venceu a candidata do PCdoB por uma diferença bastante folgada, considerável. O Ibope, por sua vez, desmoralizado ali por seus erros, constantes erros inclusive, pediu desculpas, mas não sofrerá qualquer penalidade. E em 2022 estará de volta publicando resultados que podem induzir o eleitor ao erro. Mas vimos também que, diante da pesquisa Ibope tão desencontrada, o então candidato, agora futuro prefeito eleito de Porto Alegre, Sebastião Melo, divulgou uma outra pesquisa, não é? Que inclusive retratou com exatidão o quadro eleitoral que se verificou com a divulgação dos resultados oficiais. Mas agora, Melo acaba de ser condenado, terá que pagar R$106 mil por divulgar nas redes sociais a pesquisa considerada falsa na véspera da votação do segundo turno, que apontava a sua vitória. A decisão judicial atendeu o pedido da derrotada Manuela Dávila. A tal pesquisa falsa chegou a ser divulgada pela Band, conforme argumentou a defesa de Melo. Por último, a decisão salienta que Melo e o Grupo Bandeirantes devem ser investigados pela Polícia Federal. Quanto ao Ibope, tudo bem. O Instituto já pediu desculpas. Dizem por aí. Aqui voltamos a salientar. A mídia da desinformação acha que o brasileiro é tolo. Gente, o desespero é tanto na mídia da desinformação, com a aprovação popular dada aí ao presidente Bolsonaro pelo povo, pela pesquisa indicando. Agora, inclusive, a mídia da desinformação não para de atacar o presidente de todas as formas envolvendo essa questão da vacina. Vai dar muita coisa ainda a ser falada, comentada daqui até o mês de janeiro. Bill Gates, fundador da Microsoft, pensa que um retorno à vida normal está mais adiante do que as pessoas esperam. Ele acredita que um retorno total ao normal provavelmente não será possível até depois de 2022. O bilionário disse à CNN que, a menos que ajudemos outros países a se livrar desta doença, grandes reuniões públicas devem continuar a ser proibidas e a maioria dos bares e restaurantes em todo o país deve ser fechada para reduzir as taxas de infecção, disse Bill Gates. Um verdadeiro retorno ao normal, ainda diz ele, só será possível depois de 12 a 18 meses, se administrarmos bem. Tá difícil, diz ele. Ele não acredita que a normalidade volte tão cedo. Tá difícil, gente, para nós, simples mortais. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Onde foram colocar o mundo dessa vez? O que você acha da declaração de Bill Gates? O ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o general Augusto Heleno, furioso, usou as redes sociais para
rebater críticas do jornalista e colunista Jânio de Freitas, que em um artigo na Folha de São Paulo o chamou de velho mentiroso, entre outros ataques em relação a ABIN. Em sua resposta, General Heleno disse que o jornalista é medíocre, insonso e inexpressivo. Jornalista Jânio de Freitas, já provei sua desonestidade intelectual. Outra vez você me acusa de mentiroso? Mentiroso é você que, por um distúrbio mental, me atribui fatos que nunca aconteceram. Trate-se, você é medíocre, insonso e inexpressivo profissionalmente. Pior ainda, como ser humano, declarou o ministro do GSI. Pois é, chama o general Heleno de mentiroso, sem provas concretas, como a mídia da desinformação gosta de falar, sem provas concretas. Recebe o troco de volta, no mesmo tom. E aí vão dizer o quê? Que o governo persegue jornalistas com pressão psicológica, que o general Heleno ataca, persegue o jornalismo. É lamentável. E você viu aquela repercussão da professora petista que publicamente fez afirmações graves desejando a morte de pessoas de direita, incluindo crianças e idosos, por Covid-19. Ela foi punida por seus posicionamentos. Por determinação da Procuradoria Municipal de Caxias do Sul, ela foi afastada de suas funções no colégio em que dava aula. Em uma postagem no Facebook, ela apareceu revoltada com a derrota do candidato petista em sua cidade e chamou os moradores da cidade de gente burra, grosseira, tacanha. E disse mais: meus filhos almoçam e jantam abaixo de um quadro com Marx, Engels, Lenin, Stalin, Fidel, Che Guevara e todos os grandes revolucionários socialistas da história. Depois, Abraham Weintraub, que estava errado em defender um corte na proliferação de ideologias nefastas em sala de aula. O que dizer, gente? O que dizer disso? E certamente é mais ou menos desse jeito que vivem muitos da mídia da desinformação também, muitos por aí, e só veem o que andam publicando abertamente em grandes jornais e portais desse país, ou é só ver o que andam publicando em grandes portais e jornais desse país, para perceber como a militância adoradora dos grandes revolucionários socialistas da história está querendo mudar o mundo. E mais, dizem que quando falamos a verdade aqui, estaríamos promovendo divisões entre o bem e o mal para tirar proveito, criando narrativas de amigos e inimigos, enfim, defendendo o governo e assim por diante. Os 90 anos de Silvio Santos foram marcados por várias homenagens na imprensa. E agora, por meio de nota, os Correios anunciaram o lançamento de um selo personalizado em homenagem aos 90 anos de Silvio Santos. Segundo a empresa, a arte do selo apresenta uma foto de Silvio em destaque, com seu característico sorriso. Na parte inferior, há a inscrição 90 anos e a assinatura dele. Também foi lançado um carimbo comemorativo, também denominado marca postal, que reproduz a efígie de Silvio Santos. A imagem é a mesma que serviu de inspiração para a fabricação do selo. De acordo com os Correios, a peça ficará resguardada na Agência Central de São Paulo, no Vale do Anhangabaú, até 11 de janeiro de 2021. E já começa a esquentar o clima nos bastidores para a eleição dos presidentes da Câmara e do Senado. Mas você sabe como funciona esse pleito? A principal pauta dos últimos dias aqui no Congresso Nacional é justamente a eleição do presidente da Câmara e também do Senado, realizadas a cada 2 anos. Pois é, a próxima eleição ela acontece no dia 1º de fevereiro do próximo ano, 2021. Já está definido, inclusive, que os atuais presidentes, o Alcolumbre do Senado e o Rodrigo Maia da Câmara dos Deputados, não podem ser reeleitos, não vão participar desse pleito. E olha, gente, cá entre nós, hein?
o poder das legendas já está pegando fogo, está sendo testado. São muitos os atritos entre os partidos do Centrão e também o atual comando do Legislativo. Daqui até fevereiro, a grande verdade é que muito fogo cruzado e jogo de interesses serão colocados à mesa e a gente espera, né, que seja para o bem do Brasil. Agora uma perguntinha para você. Você sabe como funciona esse processo eleitoral no Congresso? Eu vou te contar. Primeiro, é bom a gente salientar aqui que a principal função do presidente da Câmara e do Senado é justamente definir as pautas de votações que vão a plenário. Além, é lógico, de substituir o presidente da República em eventuais ausências do presidente e também do seu vice. Em determinadas ocasiões, assume aí o presidente da Câmara ou do Senado, quando o presidente estiver impossibilitado. Eles também integram o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. Portanto, são essas as funções do presidente da Câmara e também do Senado. Pois bem, para iniciar essa votação na Câmara, é preciso haver um quórum mínimo de 257 deputados presentes, definindo os candidatos ao posto e atingindo, na realidade, esse número necessário de deputados presentes, inicia-se o processo da votação. Ela é secreta, se não tiver arruda por perto, né? E dura cerca de 2 minutos por parlamentar. Na realidade, cada deputado ele registra o voto para presidente e os demais cargos da casa, no caso da Câmara dos Deputados, tudo isso de uma só vez. Para ganhar em primeiro turno, o candidato ele precisa da maioria absoluta, como eu disse, 257 votos. Se ninguém chegar a esse número, os participantes, os 2 nomes mais votados, eles disputam o segundo turno na casa, né? E esse segundo turno, no caso, se houver empate novamente, vence o candidato mais antigo, aquele mais velho, dentre os que possuírem o maior número de legislaturas na casa. Em seguida, o presidente da Câmara, ele já toma posse e segue aí o seu destino. Já no Senado, os protocolos eles são muito parecidos, né? Muito parecidos entre a Câmara e o Senado. É preciso haver um mínimo de 41 senadores presentes para o processo eleitoral, e o que difere da Câmara é que a eleição decide apenas e tão somente a eleição do presidente do Senado. Os demais cargos são votados posteriormente à eleição do presidente do Senado. Então, resta-nos a dizer boa sorte para todos nós nessa próxima eleição aqui atrás, no Congresso Nacional. De Brasília, Fábio Santos. Michele Bolsonaro, a primeira-dama, não para. Michele Bolsonaro recebeu os resultados da campanha Natal Voluntário. Integrantes do Ministério da Defesa também colaboraram com a mobilização, que contou ainda com a parceria de instituições militares. Segundo a pasta, foram arrecadados brinquedos e alimentos. A ação social ajudará pessoas em situação de vulnerabilidade social e foi lançada pelo programa Pátria Voluntária do Governo Federal. Ainda de acordo com uma nota do Ministério da Defesa, ao receber os itens arrecadados, a primeira-dama agradeceu a participação dos envolvidos. Tenham certeza que vocês proporcionarão um Natal mais feliz para muitas pessoas, afirmou Michele Bolsonaro. Cerca de 10 mil crianças e 8 mil idosos de todo o país serão beneficiados pela iniciativa. Os brinquedos serão distribuídos entre as organizações cadastradas no programa que cuida, as organizações cadastradas no programa, organizações que cuidam de crianças e adolescentes. Já os alimentos serão utilizados para a realização de ceias natalinas em instituições de assistência permanente para idosos. E atenção, você acessa agora mais uma emocionante reflexão. Para assistir, clique no vídeo que está aparecendo e assista uma linda lição de vida. Clique agora no canal Reflexões. Gratidão pela sua atenção e que Deus abençoe a você e a sua família.